Ok, pessoal. Boa noite. Meu nome é Nathalie, sou coordenadora pedagógica da Fundação Síndrome de Down. Hoje nós iniciamos mais uma capacitação. Hoje nós temos aqui o Alexandre Sampaio, que é fonoaudiólogo. O Ale, ele trouxe um tema muito importante e eu creio que ele foi muito cuidadoso na escolha desse tema, porque inclusive quando nós convidamos ele para dar essa palestra, ele que pensou nesse tema porque ele associou a data que eu o convidei com o período da estação que estaríamos. Estamos encerrando o verão praticamente, já caminhando para o outono, e nós sabemos que as questões respiratórias nesse período, elas se intensificam, né? Tanto para nós, quanto para as pessoas, né, com síndrome de Down. Então, o Ale trouxe com muito cuidado esse tema, que eu tenho certeza que vai trazer muitas dúvidas e muita clareza também para nós, porque é algo que, na verdade, como eu disse, é relacionado ao T21, né? Mas sabemos que é um período turbulento para quem tem questões respiratórias. Então, é um tema de extrema importância. Então, boas práticas para a saúde respiratória da pessoa com T21. Ale, agradeço a sua disponibilidade, viu? E também por ter aceitado o nosso convite. Só lembrando, e depois eu reforço no final, o Ale vai ficar com a gente em 2 encontros. Então, a capacitação desse mês é com ele, e a do mês que vem também, ele também vai ter um segundo encontro com a gente com outro tema também muito importante. Então, eu estou avisando a galera que está aqui, que gostar e assistir a palestra do Ale, que nós teremos ele também no mês que vem, tá bom? Ale, eu deixo com você a palavra. Tá bom, obrigado. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho de um trabalho que é muito importante na minha vida, no meu fazer clínico, que é a atenção à saúde da pessoa com T21, e poder voltar até a fundação para falar, onde eu comecei a minha jornada, né? Eu vim para Campinas em 2016 para fazer residência em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp. E quando eu terminei a residência, o primeiro lugar em que eu trabalhei foi na Fundação Síndrome de Down. Então, eu fiquei um período curto, foram 11 meses, mas foi um período fundamental para meu estabelecimento em Campinas, enquanto fonoaudiólogo, tá? Vou só dizer brevemente, assim, então, desde o começo da minha atuação profissional, eu atendo pessoas com T21. Num primeiro momento, pessoas adultas, jovens adultos e adolescentes, e minha clínica acabou migrando para a infância, que é a minha grande paixão. Nesse processo todo, eu me especializei em trissomia do 21, no curso do Dr. Zan, pelo CEPEC, aprimorei meus estudos com a comunicação aumentativa e alternativa, que é um dos grandes pilares da minha clínica e dos meus atendimentos em linguagem, e fiz um aprimoramento em neurociências da visão pela USP, e aí já dou um spoiler que tem a ver com isso, a capacitação do mês que vem. É uma aula com um tema muito novo, extremamente inovador, e que tem impacto direto tanto no aprendizado da linguagem como da leitura escrita. Então, se tiverem interesse, participem, porque é algo muito novo, muito recente, que ainda está em construção de dados. Bom, como já foi dito, o outono chegando, logo será inverno, nós sabemos bem que as questões respiratórias permeiam o desenvolvimento da pessoa com T21 e são a grande causa de internação e de morbidade, né, dentro desta população. Então, quando o convite chegou, eu falei, poxa, esse é um tema interessante, importante para ser discutido agora, antes de o outono chegar, porque a hora que vira a estação, começa crise disso, nariz entupido, aí começa a otite média, as crianças começam a ficar muito secretivas, essa secreção começa a atrapalhar não só processos respiratórios, mas a audição, e isso interfere na aquisição da linguagem. Então, o que é que a gente pode garantir enquanto boa prática, enquanto prática diária, e que eu tento garantir sempre enquanto prática clínica, para que essa saúde respiratória se mantenha melhor nesses períodos de outono e inverno, em que as doenças respiratórias acometem mais essa população. Então,
Quais os aspectos clínicos são relacionados à fonoaudiologia, então? Para contar sobre esse assunto, não tem uma outra forma senão introduzir antes quem é essa pessoa, quais são as características que eu encontro nessa pessoa e por que a fonoaudiologia reflete sobre esses assuntos. Por que é do fonoaudiólogo essa atenção? E por que a gente precisa encabeçar esse cuidado? Porque muitas vezes não tem outros profissionais que olham da mesma forma para essas estruturas em relação a essas funções. Então, quando eu falo de saúde respiratória, é muito comum todo mundo pensar em fisioterapia. Lógico, porque a fisiorrespiratória é importantíssima nesse período para garantir a higiene e a proteção de via aérea inferior. Só que como fica a via aérea superior, então? Como é que fica de laringe para cima? Garganta, cavidade nasal, como é que vai ficar a orelha média em consequência disso tudo? Como é que fica a função respiratória superior? É o fono que cuida disso, ou que deveria cuidar disso. Então, essa é uma reflexão que eu venho propondo, levei para congresso, tenho proposto isso há bastante tempo nos atendimentos clínicos, com as famílias, para que a gente comece a provocar, né, mais profissionais a pensarem a saúde respiratória das pessoas com T21, principalmente nesse período em que as doenças respiratórias têm maior impacto. Então, quais são os aspectos clínicos relacionados à fonoaudiologia? Então, a gente sabe que tem um fenótipo, que tem uma característica dessa pessoa, né? Que para ser considerada T21, para ser considerada síndrome de Down, eu preciso cursar com alguns sinais para que a síndrome seja, então, diagnosticada. Um dos tripés desse diagnóstico é o fenótipo. E junto com o fenótipo vem características orofaciais, músculo-esqueléticas, então, tanto orais quanto de face e craniais, que vão impactar o desenvolvimento dessa respiração, mas também músculo-esqueléticas, pensando então em estrutura óssea, estrutura dental, estrutura muscular, que vai impactar não só a respiração, outras funções também. Mas aqui, pensando em respiração, o impacto é muito grande, é um impacto importante. Por quê? Um dos principais fatores que me faz pensar na qualidade respiratória e na intervenção em saúde respiratória é porque essa população tem hipoplasia do terço médio da face. Que é isso? A face ela é dividida em 3 porções. Então, tem a porção superior, que basicamente é testa, a porção do terço médio, que contempla, então, esse terço em que envolve olhos e nariz, e terço inferior, boca, queixo. O terço médio, por fora, é nariz, por dentro é cavidade nasal. E a cavidade nasal, se o terço médio está menor, ela, consequentemente, está menor. Então, eu tenho uma hipoplasia, um menor desenvolvimento dessa área. Então, eu tenho uma cavidade menor. Se eu tenho uma cavidade menor, o fluxo aéreo que está passando por esse espaço também é menor. Então, eu já tenho aí uma ideia de que há um prejuízo ventilatório. Essa criança pode respirar pior do que a população geral. Então, só isso é suficiente para eu estar atento às questões respiratórias dentro do meu fazer clínico. Hipoplasia do osso nasal, então esse osso ele tende a ser achatado, ele tende a ser menor. Língua fissurada, uma macroglossia que não é macroglossia, a literatura já questiona isso e a gente já afirma que não é macroglossia, é uma língua que está alargada e volumosa por conta da hipotonia, que é um dos 3 pontos principais do diagnóstico da T21. Então, eu tenho um fenótipo, que são as características que essa alteração cromossômica gera, e eu tenho a hipotonia, que é a redução desse tônus muscular. Como é a redução desse tônus muscular, essa língua ela vai ficar aparentemente maior. Por isso tinha-se a crença de que era uma macroglossia. Só que é uma língua que, na verdade, está larga, porque a musculatura não tem força suficiente para organizar esse corpo muscular,
e está volumosa, ela está mais alta. Em relação à cavidade oral, que também é menor, parece que é uma língua maior. Mas, na verdade, é porque a relação língua-cavidade não é uma relação equilibrada o suficiente para que essa língua fique bem abarcada dentro dessa boca, para que ela fique bem organizada dentro dessa boca. Então, vamos lá. A gente tem um terço médio menor, com uma cavidade nasal menor. Então, estou falando lá de dentro do nariz, está menor. Mas eu também tenho uma boca menor. O fluxo que entra pelo nariz é menor. Então, eu preciso compensar. Como eu compenso? Um fluxo entrando pela boca. E aí, um padrão respiratório ideal, que seria o nasal, passa a ser oral. E o padrão respiratório oral, a literatura já mostra que mantém um padrão de força muscular reduzida. Então, eu estou lá me exaurindo a musculatura dessa criança, treinando, treinando, treinando. Só que o padrão respiratório dela é oral. A força muscular vai continuar sendo prejudicada. Então, uma coisa vai levando a outra, vai desencadeando muitas outras, e isso vira um ciclo que vai se retroalimentando. O tempo inteiro, uma coisa impactando outra, que volta a impactar aquela primeira coisa. Tá? Além disso, a gente tem braquicefalia, que é uma diminuição da dimensão antero-posterior, né? Essa dimensão que é de trás para frente ou de frente para trás da cabeça. A cavidade oral é pequena, como eu disse para vocês, pode ocorrer com maloclusão, e a classe 3 é muito mais frequente do que a classe 2. A maloclusão é uma alteração da oclusão dental, e aí essa criança pode ter tanto um avanço da mandíbula, a disfagia tem a ver com musculatura, sim. A gente pode falar brevemente disso. A gente pode ter, então, uma classe 3, que é o avanço da mandíbula. Então, a criança tem um avanço dessa estrutura, que só de acontecer já prejudica a posição, a postura dessa língua dentro da boca e as funções desempenhadas por lábio, língua, tá? Ou pode ser o contrário, pode ser esse queixo retraído. Essa mandíbula pode estar menor e colocada mais para trás, que também gera prejuízos na postura de língua, de lábio, pode também retroalimentar um padrão de respiração oral. Além disso, eu sei que a orelha é pequena e que o meato acústico externo, que é esse buraco da orelha, onde a gente não deve colocar cotonete, tá bom? Isso, por favor. É menor, ele é mais estreito e ele é mais pelificado. Então, tem uma alteração já nessa estrutura. Se ele é mais estreito, ele é mais pelificado, ele reverbera menos a onda sonora que chega, e a informação auditiva que está entrando pode estar prejudicada. Só que eu sei também que a tuba faringotimpânica é um nome grande, mas a estrutura é uma tuba mesmo que escoa, que drena a orelha média, onde estão os ossículos, que é onde tem geralmente otite média. Geralmente não, é onde tem otite média. Está cheia de líquido. Se essa estrutura está cheia de líquido, eu estou entendendo que a entrada do som está prejudicada, a transmissão desse som para dentro da orelha também está prejudicada. Então, eu posso ter prejuízo de aquisição de fala, de aquisição de linguagem, de compreensão da língua. Além disso, instabilidade da articulação temporomandibular, que é essa articulação que conecta a mandíbula ao crânio. O que é muito comum observar? Deslizamentos. Então, é uma criança que consegue deslizar muito facilmente o queixo para um lado, para o outro, para frente, para trás, porque tem hipotonia e frouxidão ligamentar. Então, não funciona só com quadril, com tornozelo e com joelho. Funciona também com a articulação da mandíbula. Então, a gente também precisa estar atento a essa articulação. Então, eu tenho uma série de características fenotípicas, que são manifestações da T21, que geram impacto direto nas funções orofaciais ou funções estomatognáticas. Vocês podem ouvir das duas formas. Isso, gente, é de responsabilidade do fonoaudiólogo, não é fisioterapeuta, não é terapeuta ocupacional, não é outro profissional da saúde quem cuida.
exceto médico, tá? Falando em reabilitação. Em equipe de reabilitação, função orofacial é de responsabilidade do fono. Fala, sucção, mastigação, deglutição e respiração. Tá bom? Então, quem olha isso na equipe de terapia, de terapeutas, é o fonoaudiólogo. Por isso que eu digo para vocês, não tem como eu entrar nesse assunto sem apresentar antes o que é que eu vejo para chegar no raciocínio que eu construo com esse paciente. Agora, vendo por dentro, olha só. Estreitamento de coanas e nasofaringe. Coana é a delimitação posterior da cavidade nasal. Não sei se vocês conseguem ver a minha seta, mas olha só. Esse buraco que está na direção do nariz, esse espaço que está na direção do nariz, é o que eu falei para vocês de cavidade nasal. É ela que está menor, porque o terço médio se desenvolveu menos. Então, é esse espaço que não comporta, muitas vezes, um bom fluxo aéreo. E aí, ele é estreito lá atrás, nessas coanas. E, consequentemente, a nasofaringe também está estreita. A faringe é o que popularmente a gente chama de garganta. Ela é dividida em 3 porções. Ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A faringe é grandona, ela é comprida, ela não é só o que a gente vê no fundo da garganta. Ela pega do fundo do nariz até acima das pregas vocais, que é o que seria a laringofaringe. Então, essa parte superior da faringe também está estreita. Estou contribuindo para o fluxo aéreo? Não, não estou contribuindo para o fluxo aéreo. Então, o que acontece? Como eu já havia dito, é comum que esse fluxo saia dessa estrutura, que é o ideal, e vá para a cavidade oral. Só que quando eu chego na boca, eu tenho o palato duro, alto e estreito. O que é o palato duro? É o céu da boca. Muitas vezes o céu da boca está mais alto do que é esperado e mais estreito. Só que o palato duro não tem lugar para crescer, gente. A não ser para onde? Para a cavidade nasal. Se ele está alto, ele subiu. Então, ele está ocupando espaço de nariz. Ou seja, ele está ocupando espaço de fluxo aéreo. Então, isso também piora o quadro respiratório. A dentição é irregular e tardia, e com essa dentição irregular e tardia, eu perco em desenvolvimento de dimensão facial. Porque o que acontece? Quando a gente começa a erupção dentária, os dentes são pequenininhos. E quando a gente faz a troca, esse dente vem maior, ocupando mais espaço. A gente cresce, o rosto também cresce, e essa dentição permanente, com o crescimento de todo o corpo, incluindo de rosto, boca, mandíbula, faz com que a gente ganhe dimensão vertical, dimensão horizontal, mas também anterior. Então, o rosto, ele muda em 3D, em 3 dimensões: vertical, horizontal e antero-posterior. Tá bom? Só que se eu tenho uma dentição irregular, tardia, eu perco nesse desenvolvimento tridimensional da face. Então, a cavidade oral permanece pequena. E aí ela vai abarcar essa língua? Não vai dar conta. E não só por isso, mas também por isso. O que acontece, que também prejudica, é que as tonsilas, que é amígdala, adenoide, elas estão aumentadas lá atrás. Então, elas também causam desajustes nas estruturas internas. Como a tonsila laríngea, que é a amígdala, fica ali atrás, ou organizada ali próximo da base da língua, e a tonsila lingual, que é um pouquinho mais abaixo, também está ali perto da base da língua. Quando elas estão aumentadas, o que acontece? Elas empurram a língua para frente. Então, eu tenho uma cavidade menor e estruturas lá no fundo dessa boca, lá na garganta, empurrando essa língua para frente. Consigo fechar a boca? Não. Eu não tenho estrutura, eu não tenho tamanho de boca para dar conta dessa língua, mesmo com as tonsilas corrigidas, muitas vezes. E aí a gente também tem glossoptose, que é a queda da base da língua. Então, essa base de língua, muitas vezes, pode estar muito flácida, e não só pela hipotonia,
mas porque não tem força mesmo. E aí a gente precisa trabalhar em cima disso para que essa glossoptose seja superada de alguma forma com ganho de força. Ó, a divisão que eu falei. Nasofaringe, lá no fundo da cavidade nasal. Orofaringe, entre boca, né, cavidade oral, acima de prega vocal. E laringofaringe, orofaringe, que é o fundo da boca, e laringofaringe, que chega até prega vocal. Então, a gente tem essas 3 dimensões dessa faringe. Só que essa porção lá de cima está estreitada. A porção do meio está com menos luz, com menos espaço, porque a amígdala está tomando espaço, tonsila lingual está tomando espaço. E a de baixo, a laringofaringe, pode estar também estreitada pela glossoptose, pela queda da base da língua. Tem espaço para esse ar passar? Não tem espaço. Então, quando o fono fala assim, lava o nariz, pede para suar, não é por brincadeira, gente. Não é porque é legal suar o nariz. É porque é necessário, é fundamental para a saúde respiratória que essa estrutura oronasal esteja livre, porque não tem espaço para competir catarro, ar e estrutura muscular que está alterada. Não tem espaço. Então, higiene nasal, higiene faríngea é uma necessidade, principalmente nesse começo de primeira infância, idade pré-escolar, idade escolar. Porque todo esse desarranjo respiratório pode levar a consequências importantes na qualidade do sono, na qualidade do aprendizado, porque se eu não durmo bem, eu não tenho atenção, não desenvolvo memória, não caminho com a minha aprendizagem. Não estou ouvindo bem também, porque a minha orelha está cheia de secreção, porque não drena. Se eu tenho hipotonia, eu também tenho hipotonia dos músculos que fazem a tuba faringotimpânica abrir e fechar para drenar a orelha média. Tem hipotonia, funciona menos do que deveria. Então, a drenagem é menor. Eu preciso estar atento a tudo isso. Além disso, olha só, o que a gente sabe? Que a musculatura intercostal e diafragma também são hipotônicos. Lembra? A hipotonia é generalizada. Não tem músculo que escape, é tudo hipotônico. E hipoplásicos. Lembra de hipoplasia, que é menor desenvolvido, hipoplasia de terço médio, menor desenvolvimento do terço médio da face. Hipoplasia de musculatura intercostal é o menor desenvolvimento dessa musculatura. Essa musculatura hipodesenvolvida, junto com o diafragma hipotônico e hipodesenvolvido, menos desenvolvido, leva ao quê? A uma redução da expansibilidade pulmonar. Esse pulmão expande menos, ele capta menos volume de ar, diminui a ventilação. Então, a questão não é só superior. Por isso que eu comecei falando, todo mundo lembra da fisiorrespiratória. Porque olha só como é que está essa função pulmonar, está diminuída. Tem menos ventilação em pulmão. Não está ruim só porque o nariz é menor e porque está cheio de catarro. Está ruim porque a ventilação de via aérea inferior, que é para baixo de laringe, né, que pega pulmão, está ruim. Ela se dá com menos volume do que deveria. Tá bom? Ó, o que acontece? Além do que já foi dito, tem hipoplasia de tecido pulmonar com menos alvéolos. Alvéolos são os saquinhos aerados ou aéreos que ficam no final dos brônquios, que leva brônquio, bronquíolo, alvéolo. E é esse saquinho, né, essa bolsa, que faz a troca entre oxigênio que entra e gás carbônico que sai da corrente sanguínea. Só que está reduzido em 30%. Faz troca gasosa como uma pessoa sem T21? Não faz. Então, se a troca gasosa é menor, a ventilação é menor e o espaço aéreo para entrada de ar é menor, eu preciso cuidar dessa saúde respiratória. Eu devo cuidar dessa saúde respiratória, é uma necessidade básica. A respiração é função vital, eu preciso cuidar dessa função. Tá bom? Não tem para onde correr. A gente precisa cuidar. E olha só, eu tenho hipotonia ciliar do epitélio respiratório. O tecido que reveste o sistema respiratório por dentro,
é caracterizado por ter cílios. Tá vendo essa dentro dos círculos parece uma perificação mesmo. São cílios. Claro que com uma outra composição. Mas por parecer cílios, a gente chama eles de cílios. Eles estão hipotônicos, então quer dizer que eles trabalham uma velocidade menor. Então, eles fazem uma limpeza de muco menos efetiva, porque é o movimento ciliar que vai pegando a sujeira dentro do pulmão e empurrando para a garganta para a gente ou engolir ou expectorar. Tosse, cospe, ou tosse, engole. Só que está mais lento. Então, eu limpo o pulmão como deveria limpar? Não. A limpeza se dá de forma menos efetiva. Tá vendo, gente, como uma coisa vai levando a outra? E o encadeamento de todas essas questões leva a um grande prejuízo e podem piorar o quadro respiratório e piorar o processo de internação. Se eu cuido da saúde respiratória, não estou dizendo para vocês que a gente vai evitar a internação, porque a internação pode se dar por questão viral, bacteriana, não é a higienização nasal que vai evitar a proliferação ou a contaminação por um vírus, uma bactéria. Mas ela pode reduzir a complicação daquilo. Porque é um sistema que está bem aerado, que está bem ventilado, que não está com acúmulo de secreção. Certo? Como eu disse para vocês, não tem espaço para passar pelo nariz. Passa por onde? Pela boca. Então, a respiração oral é muito incidente na população com T21. Existe estudos mais novos, e tem um de 2022, ele está citado embaixo, eu esqueci de citar ele nesse slide, que traz que a apneia obstrutiva do sono, por exemplo, pode acometer de 50% a 79% da população. Se até 79% da população pode ter síndrome da apneia obstrutiva do sono, eu preciso cuidar dessas estruturas para que a qualidade do sono melhore. Porque se eu não tenho qualidade do sono, eu tenho prejuízo diurno, irritabilidade, alteração comportamental, dificuldade de aprendizagem, de linguagem oral e de linguagem escrita. Então, o resultado pedagógico cai. Então, é preciso que eu esteja atento. Essa síndrome da apneia obstrutiva pode ser tanto periférica, em decorrência de alteração muscular, das estruturas, às vezes tem um volume de adenoide, um volume de amígdala, né, que está além do que deveria, mas também pode ser central, pode ser uma alteração no drive respiratório lá no tronco encefálico. Por isso é importante fazer polissonografia, que é um estudo do sono, para entender qual é a questão e como é que está a qualidade desse sono. Se a criança dorme, se ela tem um sono que descansa, que repara, ou se é um sono agitado, com microacordares, ou com microacordares, com microdespertares, ou se ela desperta muito ao longo da noite, desperta de perder o sono, de ter que ser conduzida novamente à cama, ter a rotina do sono. Então, a polissonografia é um exame importante para a gente entender esse prejuízo, se tem alguma coisa que está acontecendo na qualidade desse sono. Mas um dado, se essa criança tem alteração, né, do sono, se ela tem uma apneia por alteração dessas estruturas, preciso reforçar a higiene, enquanto essas estruturas não estão estão ideais, seja por fraqueza muscular, e aí o fonoaudiólogo vai ter que conduzir exercícios para isso, ou se o caso é cirúrgico, porque tem uma apneia grave e não tem tempo para uma resposta terapêutica de musculatura e precisa de uma intervenção imediata, tá? Eu preciso manter um padrão de higiene para que essas estruturas não estejam mais prejudicadas, sem luz, sem espaço aéreo para passagem de ar, para passagem de fluxo aéreo. As infecções respiratórias acometem até 36% dessa população, então é uma incidência alta, é muito frequente, e o que a gente sabe é que a saturação pode apresentar-se entre 94% e 96%, então talvez a saturação não seja 100%, 94% e 96% é um dado que já foi encontrado nessa população. Isso indica uma necessidade ventilatória
e maior tempo de internação. E se tem algo que eu posso fazer enquanto fonoaudiólogo, é cuidar dessa saúde respiratória. Se tem algo que a família pode fazer também em casa, é conduzir as estratégias de higiene orientadas pelo profissional para que a gente não aumente, né, não prejudique ainda mais esse tempo de internação, esse tempo de recuperação, para que a gente contribua, de fato, para essa saúde respiratória. E aí, como é que eu identifico uma criança com respiração oral? Pedi para o chat GPT criar com algumas informações, e ele não me deu a boca aberta que eu precisava, mas é uma criança que tem olheira. E é muito comum encontrar crianças com T21 que têm olheira. É uma criança que tem um padrão corporal parecido ou muito próximo dessa imagem do lado. Então, eu tenho cifose, que é essa corcunda, eu tenho protrusão de ombro, então esse ombro, ao invés de estar colocado no lugar, ele está colocado para frente, um abdômen flácido, e a gente já tem abdômen flácido na T21, mas isso pode estar maior, isso pode estar mais aparente, uma hiperlordose, né, que é uma curvatura maior da lombar, hiperextensão de joelho, e opa, a gente já tem isso na T21 por conta da frouxidão ligamentar. Então, isso pode estar acentuado por esse quadro de respiração oral. E algo que eu aprendi com a fonoaudiologia. Padrão respiratório muda estrutura corporal. Padrão respiratório dificulta a adequação de estrutura corporal. Como eu disse para vocês, a manutenção de um padrão respiratório mantém o padrão muscular fraco. Por quê, gente, que eu estou falando de força? Porque a gente não vai lidar com hipotonia. A hipotonia é central. O sujeito é hipotônico, ponto. O que eu faço enquanto fonoaudiólogo é melhorar a força muscular. E aí um padrão respiratório oral não me ajuda a avançar com força muscular. Tá? Então, aquele pedido clássico, mas você não consegue fechar a boca? Não consegue pôr a língua para dentro? Não, gente, não consegue. E não é culpa do fonoaudiólogo. Eu tenho uma estrutura, como eu disse para vocês, muito alterada. Eu não tenho espaço dentro de boca. Muitas vezes eu tenho amígdala tomando espaço da base de língua, projetando essa língua. Eu tenho lábio fraco, que não consegue fazer o vedamento. Se eu tenho avanço de mandíbula ou retração dessa mandíbula, esse vedamento labial é quase impossível por conta do ajuste mecânico que impacta o ajuste muscular. Então, fechar a boca não é uma tarefa fácil, tá? E sejam cientes disso, não é fácil fechar a boca. Não é fácil colocar a língua para dentro da boca. E eu não luto com função vital. Função vital é primordial. É mais importante respirar do que estar com a boca fechada. Então, quando o fono fala, foi no otorrino? Não. Foi no dentista? Porque não sei. Gente, não dá para fazer um trabalho terapêutico com musculatura se a estrutura não está adequada. Se eu não tenho uma boa organização óssea e dentária, não dá para resolver o padrão muscular. Não é o padrão muscular que vai colocar o osso e o dente no lugar. Isso precisa ser visto com o otorrino e com o dentista. Tá? Isso é muito importante que fique claro para vocês. Que a conduta fonoaudiológica depende de uma conduta óssea e dental. Tá bom? Espero que seja muito claro, assim, para que esses pedidos não continuem acontecendo. De língua para dentro, boca fechada, porque isso é crueldade com uma criança que só tem a boca para respirar. Por quê? Porque não está fazendo higiene, não está lavando o nariz, não está fazendo higiene de garganta, nunca fez fisiorrespiratória. Então, isso precisa ser bem pensado antes da gente colocar isso em prática. Não, vamos colocar bandagem nesse lábio. Vou sufocar essa criança. Essa bandagem não vai vencer, esse lábio não vai fechar. Porque respiração é função vital e eu não brigo com função vital. Tá bom? E aí, algo que é muito importante. O que é que está lá no topo dessa cavidade nasal, que é fundamental? Bulbo olfatório. Que é justamente onde se capta as moléculas voláteis que se desprendem das coisas e que trazem para a gente o cheiro das coisas. Se esse nariz está obstruído, eu não vou ter acesso a esse bulbo olfatório. E aí eu perco em informação de sabor, tá bom?
olha só, eu trouxe essa imagem para vocês com algumas adaptações. Onde está esse círculo amarelo, isso é como fica a orelha média quando ela está cheia de líquido, quando ela está cheia de secreção. Esses ossículos dentro pouco se movimentam, porque não tem espaço para fazer uma movimentação e transmitir a onda sonora que chegou. Olha só a tuba auditiva ou a tuba faringotimpânica, que é a que drena a orelha média. Eu fiz um risquinho vermelho envolto de branco para mostrar para vocês o que seria uma tuba colabada, porque a hipotonia prejudica a ação muscular. E se esse músculo está hipotônico, muito provavelmente ele está fraco. Ele não tem força para superar essa hipotonia, para abrir, fechar e drenar. O padrão é que ele fique sempre fechado, para proteger a orelha média. E abra quando a gente deglute, quando a gente tosse, espirra, quando a gente está falando, ele está se movimentando e está drenando. O que acontece é que ele fica colabado. E aí não faz uma drenagem adequada. E quando vocês olham ali, ó, o buraco da orelha, que é o meato acústico externo, eu coloquei um desenho mais estreito, com muito pelo, porque é assim que a estrutura é em relação ao que a gente tem na população geral. Então, também tem uma alteração. E aí, o que, que acontece? Uma incidência de otite média de 50% a 70% da população com T21, com a chance de perda auditiva em até 75%. Gente, é muito. É 7 de 10. Então, a gente precisa cuidar das estruturas oronasais, das estruturas oral e nasal, para que a gente também cuide da orelha média, para que a gente também evite casos de otite de repetição, que levam e são a maior causa de perda auditiva na T21. E aí vai querer que alfabetize, vai querer que fale. Como? Não está ouvindo, não está respirando, não está dormindo bem. É muito difícil falar e aprender a ler e escrever assim. Muito difícil, gente, muito difícil. E aí eu entro em defesa das crianças, tá? Eu vou ficar do lado das crianças. Assim, não dá para forçar a barra com elas tendo um quadro assim, de que nunca lava o nariz, de que está sempre secretivo, de que a orelha está sempre cheia, nunca passou por otorrino, então não viu a possibilidade da colocação de um tubo de ventilação para fazer uma drenagem extra dessa orelha. Não dá para ficar de outro lado, senão do da criança, que está com dificuldade de aprender a falar e aprender a ler e escrever. Tá? Quais as implicações observadas, então, a partir disso? Respiração nasal, que é o ideal, porque aquece, umidifica e filtra o ar, se perde. Por que é tão importante respirar pelo nariz? Porque o pelo filtra, a mucosa ajuda a grudar a sujeira, ela vai umidificar esse ar e esse ar chega quentinho. Quando esse fluxo aéreo desloca do nariz para a boca, eu tenho um ar frio, sujo e seco entrando direto para esse pulmão. Mas esse pulmão não faz uma limpeza adequada. Lembra que tem hipotonia do movimento ciliar, hipotonia das células e o movimento ciliar está prejudicado? O muco não é retirado da mesma forma, que deveria ser varrido para deglutir ou expectorar. Isso não acontece. E acumula mais muco em pulmão. Tá bom? Por isso a fisio respiratória é uma super parceira no cuidado da saúde respiratória. Tempo seco leva à desidratação do aparelho respiratório e gera um muco mais espesso, de difícil remoção. E aí o que acontece? Via aérea inferior, que é o VAI, e a via aérea superior, que é o VAS, viram depósitos maiores de muco. E pensem que é um muco que está muito mais sujo, porque esse ar não passou pelo nariz, hein? Não foi filtrado. Certo? Então, ir em via aérea superior é um problema maior do que parece. Porque fica no descaso do tipo, ah, não, ele é secretivo mesmo. Eu ouço muito isso. Imagina, tá sempre entupido. Espero que vocês estejam entendendo a gravidade e o impacto de estar sempre entupido com tudo que eu fui apresentando.
Não à toa eu trouxe para vocês as relações anatômicas do meu raciocínio clínico, do raciocínio clínico fonoaudiológico, para que a gente chegue aqui agora e vocês pensem, nossa, faz muito sentido o que ele está falando. Tá? Eu espero que esteja fazendo mesmo muito sentido. E qual é o outro impacto e grande impacto da via aérea superior se tornar um grande depósito de muco? Porque a respiração, ela tem impacto direto no olfato, como eu disse para vocês. A captação do cheiro está lá no alto da cavidade nasal, só que ela está toda entupida. Tem impacto direto no paladar, porque esse ar entrando o tempo inteiro pela boca vai dificultando o trabalho das papilas, porque essa língua vai ficando seca e vai ficando queratinizada. Ela vai ficando menos sensível. E o processamento sensorial na T21 já está alterado. E é esse casamento que leva à construção do sabor. É justamente uma área bem ventilada, principalmente o nariz, que faz a captação do cheiro, o casamento com o paladar, que é o gosto, que faz a construção do sabor. E como é que isso acontece? Receptores olfativos, que estão lá no topo da cavidade nasal, receptores gustativos, então, além do que a gente sabe de sabor não, de gosto, que é doce, salgado, amargo, umami e azedo, a gente também tem outras formas de perceber esse alimento, como textura, temperatura, adstringência e dor. Mais informação visual, porque eu vejo a alimentação que precede o ato de alimentação, e a informação auditiva, que também precede, mas participa ativamente, porque eu estou o tempo inteiro me ouvindo mastigar. Então, isso é o que constrói sabor. Só que se eu estou o tempo inteiro com o nariz entupido, eu tenho um desfalque na construção desse sabor. E aí eu posso ter inapetência, posso perder o apetite, eu posso perder o interesse pela alimentação. E isso pode prejudicar, inclusive, casos de seletividade alimentar. Não estou dizendo que é a causa, pode prejudicar, tá? Não colabora com o desenvolvimento do processo terapêutico na seletividade alimentar. O que a gente sabe, então? Que as causas mais comuns dos distúrbios olfatórios na infância são a obstrução nasal e a infecção de via aérea superior, que eu venho falando. E a gente sabe que na T21, quase 40% da população está acometida por infecção respiratória. Na criança, a respiração oral é um dos problemas mais frequentes. Como eu já havia dito, né, então quase 40% dessa população tem como principal causa de morbidade as infecções respiratórias. E esse processo de respirar pela boca, de não ter uma boa construção do sabor dos alimentos, pode levar à inapetência, que é a falta do apetite. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, acho que vai passar. Aí, passou. Tudo que eu estou mostrando para vocês, que tem de diferença de textura, de sabor, de experiência alimentar, pode estar prejudicado. Então, não é só sono, não é só o aprendizado da linguagem oral e escrita, não são só os processos atencionais, os processos mnemônicos, né, da memória, é também a qualidade nutricional dessa criança, impacto direto na qualidade nutricional. Não tem sabor, por que eu vou comer? Não parece gostoso, mas às vezes é saboroso, eu como porque é saboroso, mas às vezes nem sabor tem. Então, isso também tem um prejuízo importante. Como eu já havia dito, né, então, o que a gente tem de tipos de gosto, né, então, doce, uma fruta doce, por exemplo, uma coxinha salgada, né, uma carne com batata que tem muito umami, uma cerola azeda, um café amargo, uma rúcula amarga. Isso fica, de alguma forma, sem discriminação, porque eu perdi um elemento importante que é o olfato na composição do sabor, tá bom? E o que pode ser feito, então? Agora a parte mais legal que eu acho que é o que está todo mundo esperando. Consultar o otorrino.
sempre, é fundamental. Não dá para falar de respiração e de trabalho, de intervenção em respiração sem o olhar do otorrino, que é o cara que vai ver a estrutura para que a gente possa trabalhar a função da melhor forma possível e na melhor estrutura possível, tá bom? Então, o que eu tenho recomendado de prática? Qual é o meu cuidado? E esse é um trabalho que foi para o Congresso de 2024 de Fono. Aproveitar o vapor do banho para auxiliar a limpeza de faringe e nariz. Então, banho quentinho, com bastante vapor, é ali a hora de ajudar a suar, a tossir, porque o vapor, ele umedece, né? Ele vai umidificando essa estrutura nasal e vai facilitar o deslocamento da secreção. Inalar soro fisiológico sempre que possível, antes das estratégias de limpeza. Então, nossa, não teve banho com vapor hoje, mas eu posso fazer uma inalação. E aí, com orientação médica de preferência, tá, gente? Converse com o otorrino, converse com o pediatra. Fale, olha, o fono pediu para fazer inalação antes de fazer os exercícios. Como é que você pode? Como é que orienta, por favor? Como é que, né, eu faço essa inalação? Soro fisiológico, mas é sempre importante conversar com o médico. Fiz alguma dessas estratégias de umidificação, eu vou pro exercício, eu vou ou para a própria, né, a proposta de expulsão, que pode ser tossir e assoar o nariz. Então, assim, estou falando de garganta. Qual é a principal estratégia de limpeza de garganta? Tosse. Estou falando de nariz, a principal é assoar o nariz. Certo? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois? Primeiro tosse, depois assoa. Porque eu expulso de baixo para cima. Se eu estou expulsando do nariz e depois da garganta, tem uma chance da garganta subir para o nariz. E aí eu perdi a limpeza de nariz que eu fiz. Então, terminou o banho, tá lá durante o banho, vamos tossir? Tosse. Cough, cough, cough. Põe o som nessa tosse para ajudar, caso essa tosse voluntária não aconteça. E aí fica uma observação importante. Tem força para tossir? Essa força que está tendo, que tem ali, é o suficiente para limpar? Fisiorrespiratório. Fiz a tosse, assou o nariz. E aí a gente ajuda, caso a criança não saiba assoar o nariz. Ah, não sabe assoar o nariz. O que a gente pode fazer então? Higiene nasal, vai logo vir o slide. Higiene nasal apoiada por frascos de lavagem nasal. Sabe, frascos, ó, que a gente faz a diluição do soro fisiológico. Então, faço a diluição. Eu posso dar uma mornada nessa água, tá? Eu sempre tomo cuidado nesse mornar, porque para uns o mornar pode ser mais quente, para outros mais frio, sempre mais frio, para não queimar a mucosa. Pelo amor de Deus, tomem cuidado nisso. Ou pegar água, né, mais morna do chuveiro ali, ou uma água filtrada, se for pegar, mas que ela seja um pouquinho mais morna, não gelada, porque a gelada vai fazer a constrição, e aí eu não vou facilitar essa limpeza. Então, essa é uma estratégia importante para quem não está dando conta de assoar o nariz. Aqui na clínica, eu uso essa estratégia até as crianças aprenderem a assoar o nariz. Aprenderam a assoar o nariz, eu vou por essa via. Quando está muito ruim, eu apoio com a lavagem de nariz. A lavagem nasal, com soro fisiológico. Mas se a criança consegue assoar, ela tem uma boa força, né, um bom volume de fluxo aéreo pelo nariz para empurrar essa secreção, 10. Sustento ali. Tá bom? E aí eu preciso trabalhar esse controle de fluxo de ar. Eu preciso entender quando ocluir lábio e narina para direcionar a inspiração e a expiração. O sistema respiratório é um sistema de tubo, basicamente, gente. É um sistema de tubo e valvular. A boca é uma válvula, o véu palatino, que é onde está a úvula, que é essa parte molinha do céu da boca aqui, abre e fecha para a gente falar. Pela boca ela fecha, para a gente falar na narina ela abre. Então, quando eu quero fazer um M, ma. Só que quando eu quero fazer um pá, ela está fechada.
Então, essa estrutura é uma válvula, a prega vocal é uma válvula importantíssima, fundamental de proteção de pulmão. A epiglote, que é uma estrutura que fecha quando a gente engole e tampa a entrada Ih, fugiu o nome. A entrada da laringe, para que não tenha penetração do alimento quando ele passa para o esôfago. Então, tem válvulas que abrem e fecham estrategicamente, e a gente trabalha a favor dessas válvulas. E usa elas a favor do nosso trabalho também. Então, eu preciso entender como está a organização desse fluxo. Essa criança entende quando eu falo, assou o nariz, puxa pela boca, puxa pelo nariz. Se ela não entende, esse fluxo não está bem definido. Então, o que eu sempre oriento, o que eu sempre faço com as crianças, ó, puxa o ar, agora solta. Então, eu vou direcionando, eu vou mostrando para essa criança esse funcionamento valvular, esse funcionamento de fluxo. Porque se esse fluxo não está claro, eu não aprendo a suar o nariz. Tá bom? E aí não adianta a estratégia, vamos soprar a vela com o nariz. Ele nem sabe por onde esse ar entra, por onde esse ar tem que sair. Então, eu auxilio por fora. Eu vou lá e auxilio. Então, eu peço, vou fechar o seu nariz e você puxa o ar pela boca. Quando puxar o ar, eu vou fechar e você solta o ar bem forte pelo nariz. Então, tem criança que não entende isso de primeira. Tem criança que é muito difícil. O que eu faço, então? Eu faço sem explicar. Eu vou lá, fecho o nariz, a criança automaticamente puxa. Quando eu vi que ela fez uma boa is, eu fecho. Eu tô fechando aqui porque eu tô nessa posição, mas geralmente eu tô atrás. Então eu fecho aqui, eu clipo a boca. Fechei, e aí eu abro o nariz. E deixo escapar. Então, é uma possibilidade, é uma forma de ensinar a organização de fluxo aéreo. Não dá para aprender a suar sem definir fluxo aéreo, tá bom, gente? Então, conversem com os fonos. Criança não sabe a suar, peça para o fono ensinar, porque o fono tem esse domínio da organização do fluxo aéreo. Então, já me adiantei, né? Treino para soar o nariz. Direcionamento e redirecionamento de fluxo de ar. Então, entra pela boca e sai pelo nariz. Porque se eu for pedir para fazer para cá, eu estou contra fluxo do assoar o nariz. Então, tem que entrar pela boca e sair pelo nariz. Tá bom? Treino de tosse com apoio de fala, para ajudar na limpeza e proteção de via aérea inferior. Já explico. Treino de tosse para limpar a garganta. Então, o que eu faço? A criança não quer tossir, eu não dá conta. Cough, cough. É a onomatopeia de tosse. Então, eu vou na onomatopeia. Não deu conta? Cough, cough, cough. Ou cough, cough. Faz comigo. Cough, cough. Cough, cough. Para ajudar a expulsão. Qualquer movimento mais brusco que fizer de prega vocal, a prega vocal faz isso. Então, ela bate e ela faz uma expulsão da secreção que está ali sobre ela, para essa secreção não entrar para o pulmão. Tá bom? Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho uma imagem de prega vocal. Além disso, não tossiu, não deu conta de tossir, não dei conta de trabalhar a tosse com a fala em casa, sons explosivos auxiliam na limpeza faríngea, na limpeza dessa estrutura acima da prega vocal, via aérea superior. Então, o que eu posso fazer? Tomou banho, umidificou, não vai dar conta de tossir. Então, agora, o que eu quero que você faça? Faz assim para mim, ó. Já fiz uma vibração de prega vocal, mobilizei a secreção que está parada ali na laringofaringe, acima da prega vocal. Agora faz assim para mim, ó. Pá, pá, pá. Ou cá, cá, cá. E eu estou fazendo um movimento de cooptação brusca para poder fazer a expulsão dessa secreção. Fez 3 vezes, 4 vezes. Agora engole. Engoliu. Ótimo, muito bem. Agora faz para mim de novo. E aí a qualidade da voz é o meu parâmetro. Não sei se vocês já ouviram ou já perceberam como é que é a voz de uma criança que está muito, 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 muito secretiva. É uma voz que parece bolhosa, borbulhante, assim, é uma voz que fica molhada. A gente chama de voz molhada.
Faz antes, faz depois, porque a voz não pode sair molhada, ela tem que melhorar o padrão, a qualidade vocal tem que melhorar, ela tem que ficar uma voz limpa, sem crepitação, tem que ser uma voz limpa. E eu não consigo fazer voz molhada, porque eu não consigo deixar líquido acima da prega vocal para demonstrar isso para vocês. Mas pensem numa voz de uma criança que está cheia de catarro, que essa voz parece que está borbulhando catarro. Tá bom? Então, essa é uma estratégia importante. Fiz isso, o que, que eu faço depois? Assou o nariz. Limpei garganta, joguei tudo para cima, engoli, eu cuspi, agora eu assoo e jogo tudo para fora. Tá bom? Outra estratégia importante de higiene, mas essa tem que ser monitorada. De preferência, o fonoaudiólogo faz na clínica. Se ele estiver seguro, ele passa para casa. É a ETVS, ó, Estratégia do Trato Vocal Semi-Ocluído. A ideia é que você tenha algum instrumento que bloqueie o trato vocal, que é esse caminho que a voz faz, né? Então, pulmão, traqueia, laringe, boca. Então, eu vou colocar alguma coisa que prolongue. Pode ser um cartão de visita, pode ser o dedo, pode ser um canudo, mas o que eu uso muito com as crianças é o canudo flexível de silicone, que é muito conhecido por Laxvox. A gente encontra ele por Laxvox. Então, é um canudo de silicone, e aí eu coloco ele num pote com água, e aí eu doso a entrada. Tá começando, não sabe? Tem que ser mais leve. É uma criança que já é experiente, eu aprofundo esse canudo na água. Isso vai dosar a pressão, né, de expiração que eu faço, a força pressórica, né, que eu faço de ar, que vai me ajudar a fortalecer prega vocal. Lembra que eu falei que prega vocal é fundamental na proteção de pulmão? Olha o que eu escrevi. Fortalecimento glótico e aumento de proteção de via aérea inferior. É fundamental que a prega vocal funcione para proteger o pulmão, tá bom? Uma criança que tem boa função glótica tem um pulmão mais protegido. E aí esse exercício é exatamente para isso. Então eu não faço com canudo afundado lá. E aí o fono vai saber dosar isso, vai saber orientar. Cada criança com seu fono, cada fono com sua conduta. Para que eu não faça um excesso de força que aquela criança não está preparada no começo. Então a gente dosa isso para não prejudicar, para não fadigar a criança, para não fazer um esforço maior do que o necessário, porque é um processo, é gradativo. E a gente vai chegar numa força maior. Só que é o tempo, é a repetição, é a frequência, é a intensidade com que se faz isso, enquanto exercício que vai, né, que vai levar até esse resultado de maior pressão. Então, quando eu coloco, eu posiciono a criança de preferência 90 graus, como na foto. Então, eu apoio isso sobre a mesa. Eu deixo a criança sentada com apoio de pé sempre. E a gente vai produzir o som do V ou o som do U dentro do canudo. E eu tô com medo de fazer muita força e o negócio estourar. Não sei se vocês conseguem ouvir. Por que que não dá para fazer sem som? Porque se eu quero ativação de prega vocal para proteger o pulmão, eu preciso que a prega vocal vibre. E o que vibra ela é som, tá bom? Então, essa é uma outra estratégia que o fonoaudiólogo pode aplicar e que ele pode orientar para casa, tá bom? Bem orientado, bem monitorado, é possível que seja feito em casa. Uso de massageador para mobilização de secreção em região supraglótica e nasal. Então, acima da prega vocal, eu posso mobilizar a secreção com o massageador e posso fazer uma massagem em região facial para também provocar essa mobilização. Eu adoro esse massageador de pistola e ele tem uma ponteira legal que é dupla. Tá girando aqui. Ele tem uma ponteira que é dupla, que é muito legal porque ela abraça essa região. Então, a voz. Eu brinco com as crianças com isso, porque me ajuda a vibrar, a mobilizar essa secreção que está em cima da prega vocal. Então, eu brinco com as crianças, posiciono, subo, trago para cima, sempre para cima. Eu gosto desse justamente porque ele abraça a laringe e empurra isso para a faringe. Então, eu gosto de vibração porque mobiliza. Para o rosto, esse é muito intenso, mas a gente tem
canetas de vibração, como o Z-Vibe, que são canetas terapêuticas, mas tem escova elétrica, que também massageia, que é uma possibilidade. E aí eu oriento as famílias a fazerem uma massagem sobre a localização dos seios da face, onde a gente pode ter acúmulo de secreção, que leva à sinusite, por exemplo. Então, frontal e os maxilares. Então, eu peço para que faça uma massagem, para que vibre essas estruturas, vibre nariz, e aí desce, sobe nesse nariz para mobilizar essa secreção que pode estar presa. Lembrando, gente, que esse é um dos últimos passos, porque ó, eu comecei lá no vapor ou na inalação. Ó, a massagem no seio maxilar, então eu estou passando, vibrando, por quê? Porque eu quero que essa estrutura seja mobilizada, eu quero que essa secreção se mobilize, para que ela seja drenada com mais facilidade. A ideia é isso, é drenar com mais facilidade. A massagem eu faço antes de assoar e de tossir. Então, vapor ou inalação, vibração com massageador, faço a massagem e aí tosse e assoar nariz. Então tem uma escala aí para que as coisas sejam feitas, certo? Uma coisa que pode ser muito utilizada, gente, vai me sinalizando em relação ao tempo, que eu estou acabando já, mas eu sei que eu ultrapassei o tempo porque eu comecei fora da hora também. Mas já estou acabando, deve ter mais 3 slides só. Uma outra estratégia é pomadinha mentolada, como o Vic Vaporub, que é próprio para essa região, né, que tem um efeito, né, no sistema respiratório. Então, é utilizar para fazer massagem. E eu uso a Baby, porque ela tem um canforado menos intenso, os vapores são menos intensos do que o Vic tradicional. Então, uma possibilidade é passar nessa região, massagear, fazer uma massagem circular nessa região, para que esse efeito, né, do vapor do Vic ajude na obstrução, e aí vem com a vibração e termina o processo tossindo e assoando. É um caminho também a ser feito, tá? Também é uma possibilidade. E aí tem a possibilidade de utilizar alimentos a favor do controle de saliva e secreções. Alimentos que podem aumentar, cítricos. Então, o que eu sempre oriento quando a criança é muito secretiva é troca o suco de laranja por suco de maçã, por sucos mais adstringentes, ou que não tenha fruta cítrica. Porque o cítrico tem o poder de aumentar a produção de saliva. Pense em limão. A primeira coisa que acontece é a boca aguar. As glândulas salivares já se contraem só com a possibilidade de você imaginar o sabor de um limão. Então, é um alimento que causa o aumento. Então, posso trocar o suco de laranja por outro suco essa época? Por favor. Outro suco, suco de maçã, um excelente aliado. Diminuição de saliva. Opa! Diminuição de saliva. Chá de sálvia. E aí, gente, consultem nutricionista, pediatra, né? Para entender se tudo bem utilizar o chá, se não vai ter interação nenhuma, tá bom? Mas o chá de sálvia, a gente sabe que ele tem uma propriedade secativa e não necessariamente eu utilizo ele para beber, tá bom? Pode ser que seja uma alternativa, beber, mas para fazer uma escovação com o chá. Então, prepara o chá, coloca para gelar, porque o frio também ajuda na contração das saídas dos ductos salivares, que vai diminuir a produção de saliva. Então, ele mais geladinho, eu faço uma escovação. Então, um suave, um cotonete, uma gaze, ou a própria escova da criança, vou lá, faço uma escovação e espero o efeito dessa sálvia, que a ideia é que ela faça ela tem uma função secativa, então a ideia é que ela dê uma secada nessa boca e diminua a produção de saliva e de secreção, certo? É uma possibilidade. Alimentos que espessam saliva, leites e derivados do leite. A saliva fica grossa, fica mais viscosa, e de manhã é natural que a secreção já esteja mais viscosa por conta da predominância da produção de saliva noturna, que é
a composição dela muda para ficar mais viscosa mesmo. Então, de manhã, já acorda com uma secreção mais viscosa, dou leite, isso fica mais espesso. Ah, mas vou ter que parar de dar suco, não posso mais dar leite? Não. Então, para cada alimento que piora, tem um que melhora. Então, eu disse para vocês que os cítricos aumentam, mas a salvia seca. Estou dizendo para vocês que leite derivado espessa, mas maçã fina. Então, tomou leite, comeu um chocolate, já está numa fase muito secretiva, dá um pedacinho de maçã, porque a maçã tem adstringência, e adstringentes têm a capacidade de afinar afinar essa saliva. Então, a criança não fica com aquela saliva viscosa, grossa, lá no fundo da garganta, atrapalhando também o processo respiratório. Para fechar, gente, higiene nasal mais higiene faríngea compõe, então, uma higiene de via aérea superior, que é de atenção máxima nessa época. Então, levem isso para os fonoaudiólogos dos filhos de vocês. É algo importante de ser discutido dentro da clínica, porque traz benefícios para esse período que é tão crítico em relação às doenças respiratórias. É isso. Peço mais uma vez desculpa por ter ocorrido o atraso, eu não contava que a tecnologia não fosse trabalhar a favor, mas penso que no tempo que era previsto de 1 hora eu consegui fechar o conteúdo para vocês, tá bom? E a gente pode conversar também se vocês quiserem. Oi, Ale. Oi. Muito obrigada, viu? Nossa, clareou muita coisa. Essa questão do chá aí eu achei interessantíssimo. Eu sei que pode haver ou não tem nada a ver, mas eu estou com uma bebê em período de dentição e ela saliva muito mesmo. Nossa! Aí já É tá muita eu bala. aqui, né? Aí já tá eu aqui pensando, né? E se eu pegar essa dica? É uma possibilidade, é uma possibilidade. O que tem que tomar cuidado com o chá de sálvia é que, como ele tem propriedade secativa, e se eu vou fazer ingestão, ele pode secar sistemicamente. Então, eu posso ter piora na formação do bolo fecal, então fica mais seco para fazer cocô, pode secar a mucosa de olho. Então, por isso que é importante falar com um pediatra ou com um nutricionista se tiver, e levar sempre, ó, o fono falou que tem a possibilidade do chá de sálvia para reduzir saliva. Tudo bem a utilizar? Que dose você indica? E aí o Ah, médico ou o nutricionista é quem vai fazer essa indicação, tá? tá. Tem algumas perguntas, posso fazer? Tá aqui no chat, eu vou Pode, fazendo, por tá favor. bom? Pessoal, eu vou fazer as perguntas que estão no chat, depois, se vocês quiserem, abrir o áudio para falar alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: a disfagia tem a ver com a musculatura? Tem, ó, deixa eu só fazer um lembrete importante. A Flávia trouxe uma mensagem importante, ó. Não pode chá de salve em quem tem convulsão. Então, Ótimo, certo? obrigada. Acho Uhum. que essa foi uma excelente contribuição, porque é algo que eu não comentei. Por isso que é importante conversar com o pediatra sobre isso. Ainda bem que eu falei, hein, gente, que tem que conversar sempre com Exato. o pediatra antes de ofertar qualquer coisa. A gente deixa a sugestão, e aí o pediatra tem que validar isso ou não, ainda mais conhecendo a criança e o desenvolvimento da criança. A disfagia tem sim a ver com a musculatura. O fato de estar hipotônico pode levar ao prejuízo da ação motora da disfagia. E não só. A criança com T21 pode ter apraxia oral, que é uma dificuldade em planejar, organizar, sequencializar o ato motor. E aí, não só a apraxia da fala, tem essa apraxia oral, que vai impactar mastigação, processo deglutitório. Então, não é tudo sempre da conta da hipotonia, tá, gente? Porque tem crianças com hipotonia que levam essa função sem nenhuma questão, tá? Então, é multifatorial. E a gente precisa entender qual é a questão que está acontecendo ali. Tá bom? Por isso que uma boa avaliação de motricidade orofacial e uma boa avaliação de função alimentar é indispensável na clínica, tá? O profissional precisa fazer para que ele tenha uma ideia de qual é a origem.
tá? Se é pela hipotonia, então a gente precisa melhorar a força. Não, é o planejamento que está ruim. Então a gente precisa atuar no planejamento dessa ação, a ensinar como se faz, tá? Então são ações diferentes, tá bom? E que podem ocorrer. Eu tenho hipotonia, porque ela é da base da clínica da T21, mas eu posso ter também a dificuldade do planejamento, tá? Então ocorre. Perfeito, Ale. Vou para a próxima, ok? Ok. É, O meu filho, T21, observo que muitas vezes é da Ana Kelly. Ele respira pela boca. O que eu devo fazer? Avaliação com otorrino e avaliação com fono. Como eu disse para vocês, é indispensável a condução do otorrinolaringologista num quadro de respiração oral. Porque a gente precisa entender qual é a origem dessa respiração oral. A gente sabe das alterações anatômicas todas, mas associado a isso, tem algo mais? Tem algum quadro de doença respiratória que precisa de tratamento medicamentoso? Então, não dá para dispensar a avaliação otorrinolaringológica, tá bom? E aí é uma avaliação fonoaudiológica funcional, para entender o processo de função. Então, não está respirando pelo nariz porque tem uma obstrução, porque o fluxo está reduzido e aí é difícil, ou não, está tudo resolvido. Fez cirurgia, está com medicamento, desobstruiu esse nariz. Então, a gente tem um quadro vicioso, que eu preciso readaptar essa função. Então, eu preciso de uma avaliação anatômica e uma avaliação funcional, tá? Médico e fono juntos, tá bom? E aí, claro, dentista, né, se tiver outros profissionais juntos, né, mas o otorrino é a base desse processo respiratório. Ótimo. Obrigada, Lê. Uhum. Agora tem uma orientação da Cláudia. A Cláudia coloca assim: sempre oriento a fazer a inalação nesses casos, também com inspiração pela boca para umidificar. Então, nasal e bucal. Legal, legal. Porque umidifica tudo, né? Legal. Isso. Interessante. Aí tem mais algumas colocações e mais uma pergunta de novo. A Elisa colocou: grata, Alexandre, por compartilhar essas estratégias bem legais. Muito boa essa capacitação. Legal. É, a Flávia colocou, né, que não pode em quem tem convulsão, o chá de sálvia, então deixou aí, né, gente, pelo amor de Deus, o próprio Alexandre disse para vocês consultarem o pediatra sempre antes de qualquer dica, né, Ali? Exatamente, É, exatamente. obrigada pela orientação da Ana. E aí, Vini Bauer perguntou: é, se o bebê T21 mama bem e respira por via nasal no sono, ainda assim é necessária avaliação com fono? Depende. Você está perguntando de avaliação em quê? Para respiração? Porque, ó, se está amamentando, a respiração está acontecendo via nasal. Dorme de boca fechada. Então, imagino que não tenha algo que atrapalhe esse processo respiratório ali. Mas outras coisas podem acontecer que precisem de avaliação fonoaudiológica. Então, assim, o ideal é que o acompanhamento fonoaudiológico seja precoce, intervenção precoce, e que esse profissional, quando cuidando do bebê, esteja atento a todos os fatores de desenvolvimento que pegam a fonoaudiologia. Então, linguagem, cognição, audição, alimentação. Então, esse fono tem que estar atento a tudo. Então, se tem um acompanhamento fonoaudiológico, muito provavelmente ele já está observando isso. Talvez vocês não tenham conversado sobre, mas vale questionar o profissional. Falar, você acha que tem alguma coisa que pode estar atrapalhando a respiração? Então, acho que vale sempre essa conversa com o profissional. Eu vi que ele mandou mais mensagens aqui, deixa eu abrir o chat. Isso. Se Ele essa colocou avaliação assim. precoce, mas tá. Isso. Ele falou: me refiro a esta avaliação inicial precoce nos primeiros meses e entendo que ainda é válido, então. Pelo jeito você conseguiu Entendi. responder. Sim, porque pense só, a gente entende hoje que a linguagem ela vem se desenvolvendo desde a vida intrauterina. Então, as experiências auditivas, o que está acontecendo ali dentro, que o feto, o bebê, está captando, isso está já caminhando em estrutura de linguagem.
Quando nasce, a gente sabe que é importantíssimo o trabalho de compreensão da linguagem antes da expressão. Então, o fonoaudiólogo vai auxiliar já nesse momento, já no bebê, mesmo que com orientações para a família, como caminhar com esse processo. E uma outra face desse trabalho é o olhar para a alimentação e as funções orofaciais, que no bebê, antes dos 6 meses, é respiração, a sucção e a respiração, e a partir dos 6 meses, quando começa, e a deglutição, claro, lá atrás, e a partir dos 6 meses entra a mastigação, porque começa a introdução alimentar. Então, o fonoaudiólogo passa por todo esse momento do desenvolvimento do bebê, tá bom? Ótimo. Sérgio Carvalho, gostaria de saber qual a solução sobre a questão da adenoide e a amígdalas, pois sabemos que a síndrome de Down tem alterações anatômicas e a retirada das amígdalas pode causar óbito. Aqui em JF foram 2 óbitos e a adenoide sabemos também que retorna. Nossa, que difícil. Deixa eu pensar um É, pouco sobre isso. também A Flávia achei. está aí, se ela puder me ajudar, porque acho que esbarra num limite que não é só fonoaudiológico, é muito mais médico, assim, Isso, sobre a decisão do pensei a mesma processo, as coisa. consequências disso. Talvez eu não seja nem o profissional mais gabaritado ou profissional apto para responder essa pergunta, tá bom? Eu acho que sempre vale a consulta com o pediatra, com o otorrino, esclarecer, tirar todas as dúvidas, entender esse processo, né, como vai acontecer, como é que será feito, para que isso tudo fique muito claro e aconteça da melhor forma possível, tá? É isso, assim, eu não me sinto apto para responder seu questionamento em relação, principalmente em relação a óbito, as consequências desse pós-cirúrgico, tá bom? Acho que isso é uma questão para o pediatra, para o otorrino de fato, tá bom? Ok, obrigada, Lê. A Uhum. Ana Kelly colocou: hoje entendi um pouco das dificuldades que tenho diariamente. Sensacional essa aula. Quero te seguir no Insta. É legal, obrigado. A Gisele Kelly colocou: muito obrigada, Alexandre. Foi incrível sua aula e me inspirou a me dedicar ainda mais ao meu curso e estudar mais sobre o T21. Legal, que bom, fico feliz. É, A Ana Kelly também colocou, Nathalie, deixa o Insta de vocês para que eu possa saber mais sobre a T21. Se vocês querem o Insta do Alê, o Alê pode passar aqui. Sobre o nosso é só buscar a Fundação Síndrome de Down, FS Down, que vocês encontram, tá bom? Inclusive lá a gente faz as divulgações das capacitações. Uma vez por mês tem capacitação. Geralmente sim, são às quartas-feiras à noite, tá? Então, uma vez por mês nós divulgamos aí uma capacitação e o Alê volta novamente com a gente na capacitação de março, tá? Então, quem gostou muito, 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 que a gente percebe que vocês gostaram Bom, bastante da capacitação do Alê, retorne para assistir a de março, porque é ele novamente com outro tema e um tema, inclusive, novo, tá bom? O Vini colocou, ótimo, muito bem colocado, obrigada pelo seu tempo e pelos seus ensinamentos. A Flávia, parabéns pela aula. Maria Eduarda, didática excelente, amei sua aula. Vitória, sensacional. E Cláudia, adorei, aula clara e extremamente útil aos pais. que bom, fico feliz, fico Pessoal, gostaria de feliz. saber se tem mais alguém, se alguém quer abrir o áudio e falar com o Alê, né? De fato, fique à vontade também. Desde já vou agradecendo você, Alê. Realmente foi sensacional seus esclarecimentos. Ao mesmo tempo que você trouxe a técnica, mas você trouxe objetividade e clareza, então pode perceber que nosso público ele é diverso. Tinha profissionais aqui, mas também tinha famílias, né? E ficou de uma forma muito leve, ao ponto de até familiares mesmo que não são profissionais entender aí o que você quis trazer sobre o tema. Me agradeço de coração, assim, e espero ansiosamente pela sua próxima capacitação em março. Que bom, fico feliz. A gente agradece mais uma vez o convite. Foi um Imagina, prazer estar aqui com a vocês. gente que agradece. A Rita colocou dicas valiosas, obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. E a Camila, parabéns, Alexandre, você foi demais. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Fico feliz. Pessoal, não esqueçam, por gentileza, de assinar a lista, né? Nós tínhamos aqui muito. Agora nós temos
uma média de 20 participantes, porque a galera tá saindo. Mas nós tínhamos bastante participantes e na lista a gente viu que só tinha 10 assinaturas. E a gente sabe que tinha bem mais que isso aqui na sala, que o pessoal às vezes esquece de assinar mesmo, mas a lista ela é importante, até mesmo para a gente ter uma noção, né, de quantas pessoas costumam frequentar e também para que a comunicação da Fundação Síndrome de Down possa emitir o certificado de vocês, porque a capacitação tem certificado, tá? A lista, Wagner, pode mandar para mim, por favor, novamente? Ela está acima aqui no chat mesmo, mas se vocês perderam, o ADM coloca para nós aqui novamente, tá bom? Tá aí, gente. Então, boa noite. Segue o link da lista da presença de capacitação do dia de hoje. Se vocês puderem assinar, eu agradeço. Gente, muito obrigada por terem ficado também esse tempo todo. Obrigado. Ale, a sua capacitação segurou a galera de fato. Todo mundo que entrou ficou até o final mesmo. Que E bom. isso é muito bom, né? Porque significa que realmente o pessoal está entendendo, está interagindo e Envolvido. está interessado, né? O que é o mais importante. Ah, que Só bom. te dando esse feedback para você saber que a mesma galera que entrou ficou até o final. Bom. Ah, é bom. Bom saber. Bom. E percalços acontecem, né, gente? A Ah, é. tecnologia está aí com uma facilidade imensa de alcançar todos os lugares, mas também de dar um trabalhinho para a gente de vez em quando. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso, pessoal. Pode ir assinando a lista então e pode ir se retirando da sala. Muito obrigada e muita boa noite para todos. Obrigado, gente.